é Lucas Salvatierra Boscato, eu sou consultor pleno da Filial de São Paulo, da PwC Gestão. O meu primeiro contato com o Brasil foi através de um intercâmbio que eu fiz no ano 2011. Eu estudei em Florianópolis por alguns meses e depois fiz um outro intercâmbio já em São Paulo, na Universidade Estadual Paulista, em 2019, antes da pandemia. E aquele contato já me trouxe algumas dúvidas a respeito se de fato aí a minha carreira profissional iria ou não continuar na Argentina. E o Brasil se apresentou já como uma oportunidade antes de eu estar formado, né, da pandemia. E acabou que quando eu me formei, em começo de 2020, a situação lá na Argentina não estava muito boa, eu não estava conseguindo de fato um desafio profissional, uma oportunidade que me chamasse a atenção como um profissional ali entrando no mercado de trabalho. E acabou que comecei a colocar currículo nesses sites aqui. Aí eu botei Indeed, botei lá vagas, enfim, um monte de cadastros. E do nada apareceu aí a PwC como uma possibilidade. Aí eu comecei a fazer o processo seletivo. Não entendia muito, porque o processo seletivo daqui não tem nada a ver com como a gente faz na Argentina. Apareceu aquele DISC, nem sabia o que era. Aí de repente comecei a passar de etapas, comecei a avançar e um belo dia, eu lembro até hoje, né, 13 de abril de 2021, eu recebi o e-mail ali que eu tinha sido selecionado. Aí de repente aconteceu, todo o processo seletivo que eu fiz, até foi o único da PwC na história, que foi 100% online, então eu acredito muito no destino, assim, era para eu estar nesse processo, porque outras oportunidades que surgiram nesse momento para vir para o Brasil, eu teria que ter feito ali uma viagem para São Paulo para fazer a última fase de entrevista presencial e ainda estamos em pandemia, então um desafio bem interessante. Aí na época eu consegui fazer a última fase aqui com o Dudu e com o Leo, a última entrevista. Inclusive a minha apresentação ele se antecipou, era para ser coisa de 11 e pouco. O RH na época pediu para eu antecipar, fazer umas 9 e pouco. Aí do nada eu entrei no call, assim meio desparramado, louco. Aí apresentei o tópico que eu tinha que apresentar, que era sobre supply chain. Aí do nada começaram o Leo e o Dudu a fazer perguntas e reforçar, mas tu fala português mesmo? Mas tu vai vir para cá? Tu vai deixar a Argentina? Sim, acho que eles tinham mais dúvidas do que eu. E eu tentando explicar ao pessoal, sim, eu quero sair daqui, tá tudo bem, eu vou para lá, eu compro o desafio. Aí aconteceu que deu certo, escrever as 500 vezes, né? Eu quero entrar na PwC, eu mandei as fotos, passei no processo. E o 13 de abril chegou o e-mail de confirmação que eu 10 dias depois, 15 dias depois, tinha que estar já no Brasil. Aí foi a correria de procurar um voo no meio da pandemia para sair da minha cidade, para vir para o Brasil. Aí demorei quase 2 dias para chegar, porque tinha que ir para Buenos Aires. Aí não tinha voo da minha cidade para Buenos Aires. Aí eu fui de ônibus, passei a noite, cheguei no aeroporto lá. Na hora de decolar o avião, teve uma falha mecânica, aí parou. Não, foi uma coisa doida. Aí já comecei, nossa, mas será que é para eu ir? Porque tanta coisa que aconteceu nesse começo. Mas aí eu cheguei 3 de maio de 2021, eu comecei a minha trajetória aqui, com o cargo de trainee na época. Aí o Leo sempre brinca, né, que ele me promoveu no primeiro mês, ele foi o meu primeiro mentor. Porque em São Paulo a gente não tem trainee, mas na época a minha contratação foi de trainee. Aí como eu era já formado, eu consegui talvez nesse primeiro mês dar alguns sinais de que eu conseguia evoluir na carreira. Aí o Leo movimentou sócios, o RH, aí eu já passei para C1. E nessa trajetória foi muito louco, né? Eu já passei por 3 ciclos de avaliação. Nos 3 ciclos eu consegui ser promovido, hoje eu estou no cargo de pleno 1. E o Radonati brinca que eu adoro o ciclo, mas porque para mim o ciclo de ABD é muito rico, independente do resultado. E a cultura da PwC, a meritocracia, ela não é simplesmente uma palavra bonita na parede, a gente vivencia isso, está aqui no nossa veia. A gente, quando tem mentoria, quando tem o PDI, quando tem qualquer direcionamento de uma liderança, de um sócio, a gente está crescendo constantemente. E o que eu tenho vivenciado nesses 2 anos, eu acho que eu não vivenciaria em qualquer outro tipo de empresa em 15, 20, 30. É tudo tão acelerado, tem uma preocupação tão grande por nosso desenvolvimento, tem um nível de cobrança tão alto que quem consegue acompanhar e quem compra o desafio consegue evoluir de forma exponencial. E eu acho que hoje é
o que me mantém com tanta firmeza aqui, eu confio muito no que a gente está fazendo. O nosso propósito de gerar riqueza e liberdade, ele está na veia. Eu venho de uma história de um país que justamente está longe de entender as oportunidades das empresas para promover a riqueza da população. Então, muitas vezes as empresas são vistas como inimigos, né, da população, o capitalismo é uma coisa ruim. E eu acho totalmente o contrário. Eu sou licenciado em economia, a minha formação basicamente me leva a entender que é o mercado o principal e o melhor distribuidor de recursos. Então, eu fico muito feliz conseguindo vivenciar isso aqui na PWR, conseguindo aportar para os nossos clientes e estar ali numa situação que eu não estaria nunca no meu país. Assim, na Argentina eu não estaria nesses 2 anos, na posição que eu estou hoje, com o nível de vida que eu tenho e muito menos com as perspectivas de crescimento já aí tangíveis e na mão. Assim, o pessoal às vezes até brinca, porque eu tenho uma vida um pouco eclética. Eu fiz muitas coisas antes de chegar na PWR. Eu tenho a minha trajetória política no ambiente universitário, foi algo que eu gostei muito. Na universidade eu cheguei a fazer de tudo. Eu fazia esporte, eu era do centro acadêmico, que você chama aqui, era do conselho universitário, da editora da faculdade, eu fazia trabalhos de extensão, pesquisa, eu dava aulas, assim, minha vida era 100% universidade. Eu passava 14 ou 15 horas por dia na faculdade, além de outras experiências profissionais que eu tinha em paralelo, mas foi uma virada total, assim. Eu cheguei num momento na minha trajetória lá na Argentina em que eu entendi que essa vida acadêmica que eu estava seguindo, depois de 4 ou 5 anos aí de estar dando aulas, de participar de formativa, não era talvez o que eu queria para a minha vida toda. Eu precisava de outro tipo de desafios, de outro tipo de dinamismo, e estava chegando num ponto lá em que eu enxerguei que ia ser isso todos os dias aí para frente. Assim, basicamente eu ia estar dando as mesmas aulas, os mesmos conteúdos, atualizando uma que outra coisa, mas existem processos que são um pouco mais complexos e que não dependem da gente. Então, ia ser uma trajetória muito demorada, muito estável e ainda num contexto econômico, social, político da Argentina que não era favorável. Então, para mim, procurar uma oportunidade fora já era algo que eu já estava pensando, e o Brasil foi sempre um país que eu me identifiquei muito, assim. Culturalmente eu consegui me adaptar bem, a linguagem, o idioma, eu consigo todos os dias ir aprimorando e melhorando cada vez mais a minha comunicação. E querendo ou não, eu estou próximo, né? Da minha cidade eu pego um voo direto, são 2 horas e meia. E também é isso que a PWR, em 2 anos só, em muito pouco tempo, ela já me abriu a possibilidade de eu ter as condições econômicas e materiais de eu poder ir para minha cidade sem ter que ficar me planejando 5 anos para viajar. Hoje a posição que eu tenho me permite ter ajudado minha mãe a vir para me visitar agora há pouco, eu viajar para a Argentina agora na metade do ano, quizás assim, final do ano eu estou de lá, eu estou por lá de novo. Então, de fato, a minha história mudou muito a partir de aquele grande valor que a gente tem, que é a ambição e visão de longo prazo. Eu não me enxergava fazendo aquilo a minha vida toda. Eu amo, eu sou uma pessoa muito grata à minha trajetória, eu gosto muito ainda de dar aulas, de explicar, de fazer pesquisa, estudar é algo que eu adoro, mas eu vejo que isso hoje é mais um hobby, algo que eu faço por prazer e não como um meio desse movimento profissional. Então, assim, eu não sabia nem o que era um DRE, eu não sabia o que era um indicador de nada. Eu sou licenciado em economia, com uma formação totalmente acadêmica, teórica. Então, assim, mudou muito a minha vida vir para a PWR. É outro mundo. A minha principal dificuldade no começo foi entender onde que eu estava inserido, assim. De fato, eu vim na PWR com um cargo de consultor que eu não sabia o que eu fazia. Eu vinha com uma ideia de que ia ser uma consultoria similar ao que eu estava procurando lá, de mais análise econômica, coisa do tipo. Aí eu cheguei, o primeiro treinamento que a gente teve foi de DRE, de demonstrativo de sei lá o quê. No momento foi, isso o quê? Eu vou trabalhar disso mesmo aqui? Então essas primeiras semanas de imersão para mim foi um boom na cabeça de, entendi. É uma outra coisa, eu tô zerado total aqui. Eu vou ter que correr atrás porque eu não sei nada disso que o pessoal tá querendo. Mas eu vou fazer de certo. Para quem está iniciando hoje a sua trajetória, eu acho que a principal dica que eu posso dizer é invista
em você e no seu conhecimento. Assim, o nosso capital principal como profissionais é o conhecimento. Então, antes do que você ficar, talvez, trabalhando 10, 12, 15 horas, batendo cabeça para resolver alguma coisa, vai atrás de entender aquilo. Estude, melhore, porque aquilo que você está fazendo em 4 horas, amanhã tu pode fazer em 3 horas e meia, e depois em 3, e depois em 2, e é ali que de fato você vai ganhar produtividade. Não é quantidade, é qualidade mesmo. Provavelmente para quem esteja assistindo aqui seja um pouco distante, porque para a minha vida na Argentina, talvez eu sei que o que eu conquistei em 2 anos na PWR, eu na Argentina demoraria 10, 12, 15, ou talvez nem nunca chegaria a atingir aquelas coisas. Assim, eu em 8, 9 meses de empresa, quando eu já fui promovido para um cargo de consultor 2, eu consegui me movimentar para um apartamento sozinho em São Paulo, com tudo que isso implica, mas com um bom planejamento, com o salário que eu tinha, e me esforçando e sabendo que isso iria melhorar, eu com menos de um ano eu já montei um apartamento. A PWR me deu também meios econômicos para atingir isso, sempre foi muito parceira, flexibilizou muitas coisas, aportou de alguma forma também recursos, investindo em mim, sabendo que eu com o tempo, descontando da folha, eu ia ir resolvendo e pagando isso. Então foi assim, um voto de confiança muito grande para mim. E eu consegui atingir isso, eu consegui ir já para a Argentina trazer a minha mãe, eu consigo hoje ter uma condição de vida muito boa, fazer coisas por mim, continuar investindo no meu desenvolvimento. A PWR também aporta muito nisso. O meu valor teórico é muito alto, eu gosto de estudar. E hoje tem, né, um benefício que é a Bolsa Capacitação, que para mim é fundamental para continuar me desenvolvendo, trazendo novidades, aportando também para o desenvolvimento do resto da equipe. Então, tem questões em termos de conquista que são materiais e tem outras que são totalmente intangíveis. Eu voltei a confiar em mim. Eu falei isso, acho que na minha primeira devolutiva para o Raduan. Eu tinha perdido muito a minha confiança como profissional, porque na Argentina eu não estava com meu currículo conseguindo oportunidades interessantes. Assim, você manda currículo, primeira coisa que vem, qual que é a universidade que você fez? Eu fiz uma boa universidade. Qual que é o curso que você fez? Eu fiz um dos cursos mais difíceis, se formam em 10 de 200 por ano, então a taxa é muito baixa. Eu sou dos 5% que se formou. Só que eu me formei com uma média de 6,20. E lá a média é 7,5, 8, que eles querem. Então, para eles, você é uma nota. Assim, se você mandou bem na faculdade, se você tem uma memória privilegiada e conseguiu decorar as coisas, e vai lá, botava no papel, tirava 8, 9, vale muito mais do que seu potencial raciocínio e aplicação prática. Então eu estava fora de qualquer consultoria de lá, assim, eu não passava nem para entrevista. E a PWR, sem saber quem sou eu, sem saber da minha trajetória, se meu currículo era aquilo ou não era, enfim, confio na pessoa e não na folha. E isso de fato mudou muito a minha vida. Assim, hoje eu confio, eu sei que eu tenho potencial, mas esse potencial é uma potência que eu consigo colocar na prática e é algo que eu agradeço muito. Não quero chorar, não. Sempre que falo disso aí... Não, mas é foda, de verdade, cara. Fiquei 3 meses lá abatido, assim, a pandemia me destruiu total. A minha média era muito boa. Foi lá pro chão, aí quando eu saí pro mercado laboral nem me chamavam para entrevista. Foi fora. E, assim, perfil de candidato lá é média da faculdade. A minha média não ficou num nível muito bom, não é ruim, mas não competia com os outros. Aí simplesmente nem passava o processo de entrevista. E para mim o fato da PWR não olhar somente um número que dizia quantas notas eu tirei na faculdade e acreditar em outras coisas e investir em outras coisas, assim, fez total diferença, de verdade. Eu não estaria aqui senão. O valor da PWR que eu mais me identifico, de fato, é ambição e visão de longo prazo. É o que me fez deixar a minha vida para trás, né, mudar totalmente, vir sozinho para um outro país e conseguir todo dia, né, junto com a garra e consistência que a gente tem como valor, avançar sem parar, sem olhar para trás, sabendo que o que eu quero está lá na frente. O Luca que era ontem é outro Luca. Eu estou preocupado por como eu posso melhorar hoje e amanhã, o que eu devo fazer para atingir aquilo que eu mais quero. Então, esses sacrifícios que a gente vê, eu nem vejo nem como sacrifícios.
Eu acho que são totalmente um investimento que a gente está fazendo em si. Aquele tempo que estou longe da minha família, dos meus amigos, aquele final de semana que às vezes não saio para trabalhar ou para estudar, aqueles momentos que eu estou ficando mais tarde no escritório para resolver alguma coisa, eu sei que eu estou fazendo com um propósito muito claro, que é eu chegar num patamar melhor, maior, e que a PWR consiga de fato também conquistar novos patamares. Assim, a gente está fazendo 10 anos agora e está com um nível que muitas empresas nem sonhariam. A gente hoje é o maior do Norte e Nordeste, mas em São Paulo está ficando muito forte. Quando eu entrei lá, éramos 6, 7 consultores. Agora a gente mais do que dobrou a equipe e com certeza a gente vai continuar expandindo o nosso escritório. Então, essa ambição e visão de longo prazo, que às vezes parece um pouco longe ou intangível, para mim no dia a dia da PWR ela é muito clara mesmo. A nossa trajetória está ali na mão. Quem quer fazer a diferença, aqui tem um espaço gigante para fazer. Tem uma frase assim que me marca muito e que eu penso nela quase a diário. É uma frase em latim, mas que em português seria que cada um é o artesano do seu próprio destino. Então cada um vai construir o seu próprio destino e nós temos possibilidades infinitas. Assim, a única pessoa que pode colocar um limite em nós mesmos somos nós. Então não tem por que a gente ficar se justificando com o entorno. As decisões são nossas e o nosso valor de autorresponsabilidade também nos traz muito à toa essa ideia.